Já foi? Foi. 3, 2. A partir de agora, você vai ouvir na Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico, inteligente, Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, iniciamos aqui mais um jornalístico, o Clique Jornal, aqui na Rádio CT, que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, entretenimento e, é claro, música, sempre com conteúdo diferenciado do veiculado na mídia secular. A proposta da direção de comunicação do CT é divulgar notícias de interesse da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados. O nosso entrevistado de hoje é o presidente do Sindipetro, aqui do Vale do Paraíba, o Rafael Prado, que vem falar das questões aqui da refinaria em Quilache. Um dos primeiros problemas, uma das primeiras perguntas, um dos primeiros assuntos é a greve dos petroleiros, que, através da alta dos combustíveis que teve tudo aí, acabou derrubando o presidente da Petrobras, o Pedro Parente, que era uma das reivindicações dos petroleiros, dos trabalhadores da indústria aqui no Vale do Paraíba. Rafael Prado, eu gostaria de trazer o seu cumprimento e começar falando dessa questão da greve dos petroleiros, que, sem precisar fazer a greve, acabou sendo atendida a reivindicação. Rafael Prado, presidente do Sindipetro, Vale do Paraíba. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CT. Na verdade, a categoria entrou em mobilização, sim, né, apesar de todo o conluio de governo, Justiça do Trabalho, que antes mesmo da greve começar, declarou que a greve era abusiva, né? Isso até nos coloca aí um debate importante, que a gente falar sobre a constitucionalidade da lei de greve. A queda do Pedro Parente, para mim, foi muito importante, é um sinal muito importante de que a gente está conseguindo levar o debate real, né, aquilo que está por trás dessa alta do preço dos combustíveis, que está atrapalhando a vida de todo mundo, né? E o que está por trás disso é a eterna discussão sobre se a Petrobras tem que ser uma empresa estatal ou se a Petrobras tem que ser uma empresa privada, né? A sociedade brasileira, o povo brasileiro se mobilizou, se organizou na campanha do Petróleo é Nosso, nos anos 50, né? Campanha que culminou na criação dessa empresa estatal, a Petróleo Brasileiro S.A., que explora o petróleo brasileiro em benefício do povo, e hoje, com a descoberta do pré-sal e toda a riqueza que ele representa, que já é mais de 50% da produção de petróleo nacional, obviamente tem muita gente de olho, né? Não só na Petrobras, mas no pré-sal, e é o que realmente está por trás dessa alta do preço dos combustíveis. Hoje, a direção da Petrobras está gerindo a empresa como se ela fosse privada, para pavimentar o caminho para a privatização. Quem é que pode parar esse desmando da Petrobras? Ela é uma empresa estatal que age como se fosse privada. Quem é que pode parar com isso? Isso desde a chegada de Pedro Parente na presidência, ela passou, né, a agir dessa forma. A categoria petroleira vem discutindo isso, né, desde que o plano de negócio de gestão da Petrobras virou para essa visão apenas em benefício do interesse dos acionistas estrangeiros, vem tentando fazer essa discussão e tentando chamar toda a população, porque eu acho que essa tarefa do conjunto da classe trabalhadora tem que ser de toda a sociedade brasileira, de tentar trazer a Petrobras de volta para o povo brasileiro. E aproveitando, né, o ensejo, o nosso sindicato está com uma campanha, né, todos contra a alta do preço dos combustíveis, por uma Petrobras 100% estatal. E a Petrobras 100% estatal significa isso, uma Petrobras que explore o petróleo e o gás, né, sobretudo do pré-sal, essa grande descoberta que foi feita pela Petrobras, em benefício do desenvolvimento econômico do Brasil e melhor da condição de vida dos brasileiros e brasileiras. Rafael Prado, por que a greve deu um efeito contrário? Ela aumentou o preço dos combustíveis ao invés de baixá-los? Eu não acho que tenha sido efeito da greve, né? E o que ocorreu é que não houve a mudança da política de preços da Petrobras. O governo não cumpriu
é bom dizer, né? O povo brasileiro é o principal acionista da Petrobras, né? E o governo deveria atuar pensando nos interesses do povo, né? Então, como caiu o Pedro Parente, né? Até uma tentativa, como acho que estava muito em foco, né? Foi uma tentativa, um recuo da parte deles, subiu o Ivan Monteiro, já é diretor financeiro, e com isso eles estão tentando blindar a política de preço. Então, não foi a greve, foi a manutenção dessa política de preço, que, ao nosso ver, ela é equivocada simplesmente por não atender ao interesse do principal acionista da Petrobras, que faz com que os preços continuem subindo por conta do efeito do preço do barril de petróleo, da cotação do dólar, enfim. Quais seriam as causas da greve dos petroleiros? Pois das reivindicações eram duas: baixar o preço do combustível, e o outro, a saída do presidente, que era o Pedro Parente. Vocês conseguiram, com essa manifestação, com essa pressão, que ele se demitisse, se afastasse da Petrobras, e subiu ali o seu segundo, que é o atual presidente. Agora, por outro lado, a Justiça do Trabalho ela julgou a greve improcedente, inclusive tirando de 500 mil para 2 milhões por dia, seria o pagamento, a continuação da greve? Sim, nós fomos, inclusive, fomos citados essa segunda decisão, né? Mas, eu queria deixar a sua primeira parte da pergunta. A questão é que a discussão que a categoria petroleira está querendo fazer com a sociedade brasileira, e estava tentando fazer isso através desse instrumento histórico da classe trabalhadora chamado greve, é da necessidade de a gente evitar a privatização da Petrobras. Porque o que está por trás disso também é a questão da exploração do petróleo do pré-sal, que é uma riqueza tremenda que pode significar uma oportunidade única que o Brasil está desperdiçando de desenvolver o país plenamente. A questão da greve, né, que foi julgada abusiva antes mesmo de começar, o nosso sindicato, o Sindipetro São José dos Campos e Região, o Sindicato Petroleiro São José dos Campos e Região e o Sindipetro de Caraguas, a gente está fazendo essa discussão na Justiça, né, do Trabalho, em parceria. A gente considera, tem uma tese de que a lei de greve é inconstitucional, porque o artigo 9 da Constituição Federal é muito claro e diz que a greve, os trabalhadores têm direito a utilizar essa ferramenta, e são os trabalhadores que têm que decidir por qual motivo vão utilizar essa ferramenta chamada greve. Então, a greve pode ser solidária, pode ser econômica, pode ser greve política, enfim. Isso está na Constituição Federal, foi um debate feito na Assembleia Constituinte, né, que anterior à Constituição Federal, venceu essa tese, e que a greve pode ter, quem decide o motivo da greve são os trabalhadores, porém, quando foi editada a lei de greve vem tolher esse direito e diz que a gente só pode fazer greve durante a data base e por motivos econômicos financeiros. Nós estamos aproveitando essa oportunidade do limão, estamos fazendo uma limonada, estamos indo para a Justiça discutir a funcionalidade da lei de greve. Agora, quais seriam nessa greve, quais seriam o prejuízo político da greve dos petroleiros para o atual governo? Olha, o que ficou claro para o governo e para as pessoas que o governo está atendendo, né, que são interesses que talvez não possam vir à luz do dia, né, é que essa Petrobras privada que eles estão ofertando para a população não cabe na realidade do Brasil, do brasileiro e da brasileira, né? Então, o povo não aceitou essa política de preços, e a saída encontrada pelo governo, que não foi um acordo, mas foi pela força, né? Aqui em São José dos Campos, na nossa região, ficou muito claro que o governo utilizou o exército para reprimir a greve dos petroleiros e dos caminhoneiros, não resolveu o problema. Até existem sinais de que existe uma crise muito maior sendo gestada por conta dos equívocos desse governo que, como a gente tem falado, vem governando de costas para a sociedade desde que assumiu. Né? Nenhuma política desse governo é apoiada pela população. A greve dos caminhoneiros, dos transportadores autônomos em especial, afetou abastecimentos não só dos supermercados, normal, quanto dos postos de combustível espalhados pelo Brasil todo. Os petroleiros agora se motivaram com essa greve dos caminhoneiros para saber aonde parar e quando parar e como parar? A categoria petroleira é uma categoria que se organiza, se mobiliza, tem uma história de lutas, né, em defesa da Petrobras, em benefício da população brasileira, né?
Teve uma greve, que até conhecida como uma greve do fim do mundo, em 1995, que conseguiu barrar a privatização da empresa. A questão da greve dos caminhoneiros foi uma oportunidade de destravar um debate que nós já vimos tentando fazer com a sociedade, mas que a gente não conseguia trazer para a superfície, né? Nós temos diversos congressos da categoria, né? Nossa federação, nosso sindicato, e sempre discutindo esse tema. Quando a Petrobras anunciou a mudança da política de preço, nós tentamos alertar, dizendo, olha, isso no curto prazo, né? Que não demorou muito, né? Vai significar uma alta muito grande no preço dos combustíveis, mas a gente não conseguia levar isso para a sociedade. Essa greve dos caminhoneiros, né? Que é um sintoma, que trouxe essa oportunidade tremenda de fazer esse debate com toda a população. Rafael, voltando à greve, né? No dia 12 de junho, terça-feira passada, o jurídico foi para Brasília, no Tribunal Superior do Trabalho, porque a greve foi dada, né, como abusiva, porque eles consideraram uma greve política social, tá certo? Já foi julgado, o sindicato vai tomar esse prejuízo desse valor aí de 2 milhões, como o Paulo falou. Como que ficou essa situação hoje? Não, primeiro, essa primeira parte do dia 12 de junho foi um trabalho mais técnico de despachar com a ministra, de levar essa nossa tese que eu citei anteriormente, da inconstitucionalidade da lei de greve, né? Que a gente acha que a lei de greve está tolhendo o direito previsto no artigo 9 da Constituição Federal. A questão que é o homicídio, né, de greve, né, que está instalado da AGU, né, envolvido com a Petrobras, ainda está sendo decidida, a gente vai fazer nossa defesa, a gente espera que a gente não tenha que pagar essa multa, não. Agora, houve assédio da Petrobras quando, através de telegrama, carta, WhatsApp, ia buscar o trabalhador em casa para ir trabalhar, para que ele não entrasse em greve. Essa questão vai entrar na defesa dos petroleiros nesse novo encontro com a Justiça do Trabalho? As empresas sempre tomam esse tipo de atitude, né, para reprimir e impedir a organização, mas a resposta dada não só pela Petrobras, mas pelo governo e pela Justiça do Trabalho, a própria repressão, né, com o Exército, mostra que a força que a classe trabalhadora tem quando ela decide entrar em luta contra essas arbitrariedades, né? A greve dos caminhoneiros combinada com a nossa, com certeza, e se as centrais sindicais tivessem chamado outras categorias mais avançadas, mais organizadas, para entrar em luta, poderia ter derrubado o governo Temer. Bom, agora o Sindipeto, aqui do Vale do Paraíba, está com a campanha Todos contra a alta dos combustíveis. E a Petrobras 100% estatal. Agora, como é que vai ser desencadeada essa campanha Todos contra a alta dos combustíveis? O que é que o cidadão, que o motorista, deve fazer para se agregar a essa greve? Essa campanha, né, para a gente conseguir manter esse debate, né, na superfície, para onde ele está todo mundo falando sobre Petrobras, né? Então, onde você vai, está todo mundo discutindo por que está alto, o preço do gás, o preço do diesel, o preço da gasolina, enfim. Nós temos adesivos, nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo aqui, né? Procurando os meios de comunicação para levar esse debate para toda a população. Nós estamos discutindo em sindicatos parceiros que estão entendendo a importância de manter a questão da política de preços, de qual o papel que a Petrobras precisa cumprir perante a sociedade brasileira, né? Cumprir aquele motivo pelo qual ela foi criada, né? Que assim, a gente é óbvio que entende que a empresa precisa financiar suas atividades, né? Ela precisa ser uma empresa rentável e lucrativa, né? Mas isso pode, só que pode ser feita, a política de preços de combustível pode ser feita de outra maneira. A Petrobras, por se manter uma empresa integrada, ela pode combinar margens, né, seja na exploração de petróleo, seja no refino, na oferta de derivados, e se manter lucrativo e rentável sem penalizar tanto o bolso do brasileiro e da brasileira. Rafael, nós vamos agora para um breve intervalo. Na volta, a gente tem falado apenas do combustível, do etanol, da gasolina, do gás e tal. E o gás da cozinha será o próximo tema que vai atingir diretamente a dona de casa que prepara o almoço do trabalhador. A gente fala sobre isso? Já? Um breve intervalo e a gente volta já
com o Rafael Prado. Ele está discutindo aqui a questão da Petrobras, 100% brasileira, e a contra-alta dos combustíveis. Um breve intervalo e a gente volta já falando do GLP, o gás liquefeito de petróleo, gás de cozinha para a dona de casa. Um breve intervalo e a gente volta já. Eu acho que o primeiro bloco matou. É isso. Agora, Ricardo, sabe quando você ia passar na peça e você vai transpirar? você está nervoso. Tá nervoso, tá nervoso. Posso tocar no nome? Não tocar no nome. Cara, bicho, vamos lá. Gás de cozinha. Gás de cozinha agora. O que você quer? Então, esse desabastecimento da produção dele e tal, aí você vai voltar a falar de caminhão de novo, né? Porque depende dele. Não é. Você quer saber por que subiu? Exatamente. Subiu muito e está faltando, né? Continua faltando. Está faltando gás. Está faltando gás. É mesmo? Está faltando gás. Rapaz, acho que gás no cartão é lascado, cara. Tem um cara que vende na rua 65, o outro vende a 75. É o mesmo e a mesma coisa. Pura água. Já viu? O gás? Ele é por peso, né? É por peso. Aí os caras metem água lá dentro. Entendi. Mais ou menos. Seca, isso, tripe. A questão do gás, agora, fornecimento eu não estou sabendo não, mas a questão do preço é a mesma coisa, a política de preço. Porque está referenciado na Europa, né? Então, esse pegamos todos os brasileiros, né? O gás, a gasolina, o trigo, um monte de coisa e colocaram o preço dolarizado, né? É basicamente isso. Por exemplo, o diesel não tem alta, vale a pena você entrar no atravessador, comprar o diesel no Porto de Nova York, aquela referência para Nova York, trazer para o Brasil, vender para o servidor do que comprar no Brasil. Está mais barato. O gás encanado, né? Então, o gás está boliviano. Que é nossa, né? Que é nosso. Cara, Podem falar daquele esquema de segurança no terceiro? No terceiro bloco, daí no final, daí para ele falar as questões essenciais do sindicato e tal. Aí faz convite também, né? De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Programa de hoje falando com o presidente do Sindicato dos Petroleiros aqui do Vale do Paraíba, o Rafael Prado. Nesse bloco, a questão e a pergunta é sobre a falta de gás de cozinha, isso falando de Brasil afora, que está faltando em 3 regiões. De acordo com a Abragás, a escassez do gás de cozinha ocorre por alguns motivos. Porque, os consumidores, por receio de ficar sem o produto, continuam comprando mais botijões do que eles necessitam. Agora, essa informação da Abragás pode ser considerada uma informação válida? Ô, Rafael, você que está dentro da Petrobras, vê isso? Olha, o que eu posso dizer é que pode ser mais um sintoma dessa política de preços equivocada, né? Que toda essa discussão que a gente está fazendo sobre gasolina, diesel e o gás de cozinha tem a ver com a Petrobras estar aplicando uma política referenciada no mercado internacional que não condiz com a nossa realidade, né? Está acontecendo isso, né? Precisa verificar que não é meu setor, mas um sintoma, mais um sinal de que isso não cabe na nossa realidade. Hoje o preço do gás de cozinha tem subido muito,
porque ele também está referenciado no mercado internacional, tal qual o diesel e a gasolina. Então, sobe o preço lá, por exemplo, se por conta do inverno na Europa sobe o preço lá, o povo brasileiro vai pagar essa alta de preço aqui, o que não tem nada a ver. Porque a Petrobras ela produz o GLP a partir de margens, de parâmetros de custos nacionais, né, que são medidos em reais. Então, a Petrobras tem condição de precificar esse gás de cozinha não referenciado no mercado internacional, que reflete outra realidade. A nossa moeda é o real, mas o nosso produto é dolarizado. Gostaria que você pudesse explanar a questão do preço do combustível. A gente paga em real ou a gente paga em dólar? É que quando você aplica essa política de preços internacionais, o preço do petróleo vai estar em $70 hoje. Então, você vai... O barril. Você vai vender o combustível a partir do preço que leva em conta esse custo da matéria-prima. Vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil de visualizar. Ok. O diesel. Se fazendo as contas, a Petrobras, ela, com todos os custos já colocados, gasta 95 centavos para produzir 1 litro de diesel. Já com tudo. Como é que é aqui na Petrobras? A Petrobras, ela tem condição de produzir 1 litro de diesel por 95 centavos de real. Extrair da plataforma e produzir por 95 centavos. Aí, se ela vender na refinaria a 1,50, ela já tem uma margem considerável, você não concorda? São milhões de 95 centavos, tem milhões. Enfim, ela tem uma margem de 1 litro de diesel, já tem considerável. Ela, antes da crise, nos caminhoneiros, ela estava vendendo a 2,33 nas refinarias, porque esse é o preço da margem nacional. Então, quando a gente diz que a Petrobras tem condição de se manter lucrativa e rentável, praticando preços mais condizentes de realidade, não é balela. Né? Olhando para os dados, a gente vê isso. Se a Petrobras for referenciar o barril dela a $50, ela vai continuar sendo uma empresa muito rentável. Né? Então, ela não precisa seguir o mercado internacional para ter lucro. A Petrobras, ela anunciou 2 baixas do preço da gasolina. Só que eu, pelo menos, eu não vi isso em nenhum posto ainda de gasolina. Você viu, Paulo? Ainda não. Eu não encontrei nenhum. E foram boas, assim, um desconto bom, relativamente bom. Por que isso não chega nas bombas? Ricardo, é que além do preço da Petrobras, depois você vai ter setor, vai ter revenda, vai ter custo de frete, a margem, né, de quem está lá, enfim, vendendo para o povo do posto, né, e lá o posto não decidir não repassar, né, esse desconto que a Petrobras aplicou. Então, nós quer dizer que a gente fica refém do sistema. Porque o que acontece? Vou jogar um valor. A Petrobras repassa para o posto 1 litro de combustível a R$ 2,50. Se o posto quiser vender a R$ 4,00, ele vai vender. Ele pode vender a comercialização nos postos. A precificação dos postos, aí já vai ter mais essa dinâmica de oferta e de procura, né? Mas, obviamente, você tendo a discussão anterior e a política de preço de quem produz, obviamente vai ter impacto tremendo, além de discutir a questão tributária também, né? Olha, o reajuste no preço dos combustíveis, Rafael, ele é algo que mexe realmente com o consumidor. Basta o anúncio do aumento, ainda que nas refinarias, para que o motorista, eles corram para os postos de combustível para encher o tanque. Agora, você estava falando aí que 1 litro de diesel é produzido a 95 centavos pela Petrobras e que antes do aumento ele estava em 2,65. 2,33. Hoje eu passei na frente de um posto Petrobras e estava lá R$ 3,29 ou R$ 3,09. Mas não dá para combinar com o consumidor final um preço melhor? Então, é que além do preço que a Petrobras, né, depois vai ter tributo, vai ter a margem de renda, aí vai chegar na bomba, né? A questão é que a Petrobras, estava vendendo a 33, tem uma margem muito alta. Isso tem um motivo, né? Que, na nossa opinião, é que a Petrobras já até, inclusive, já anunciou, né, a intenção de vender 4 refinarias, 2 no Sul, 2 no Nordeste,
de conjunto os dutos e terminais de transporte ligados a essas refinarias, ela manter esses preços altos, essa opção significa ela deixar de ser formadora de preço, ela passa a ser tomadora de preço. Isso significa, ela está dizendo para o mercado, para as empresas estrangeiras, que ela não vai mais influenciar os preços dos combustíveis no Brasil. Com isso diz, olha, o cenário aqui está bom para você vir investir, venha comprar nossas refinarias, porque nós não vamos mais influenciar no preço. Agora, isso significa para o povo brasileiro ter de lidar com essa alta de preços pelo resto da vida, sem de perder a condição. Por isso que a gente coloca a importância de uma Petrobras 100% estatal. Sem de perder a condição de ser formador de preço. Abrir mão dessa empresa que a gente construiu a duras penas, não é fácil. A Petrobras, ao contrário do que pensa, mas é vanguarda tecnológica na produção de petróleo. A Petrobras, ela causa inveja às empresas do setor. Ela é muito boa naquilo que ela faz. Se a gente abrir mão dessa empresa, a gente vai deixar de ter condição de regular o setor em benefício da sociedade brasileira. E tudo que estão fazendo agora, essa direção colocada pelo governo Temer, toda essa política estruturada é para pavimentar o caminho da privatização da Petrobras. Agora, com a possibilidade da venda de 4 refinarias, diminuiria em quanto por cento o número de refinarias aqui no Brasil? A capacidade instalada de refino significa mais ou menos 38%. 38%. De quantas refinarias? A Petrobras tem, lá no Brasil tem 18, mas tem 15 refinarias. Tem 15. Perderia uma boa quantia, que seria 4 refinarias. A questão é abrir mão dessa condição de ser formador de preço. E sim acompanhador. E sim tomador, ou seja, a Petrobras, a partir daí o Brasil passa a seguir o preço do mercado nacional, e a realidade, porque assim, a gente sempre teve aquele mito, né, a gasolina mais cara do mundo, né? E nunca fomos a gasolina mais cara, pelo contrário, estivemos muito longe da gasolina mais cara do mundo durante todo esse tempo. Sobretudo lá em 2005, quando o petróleo já foi para mais de $100, né, vocês devem lembrar, da noite para o dia. Imagina se o Brasil tivesse essa política de preços de hoje, lá em 2005, quanto teria custado a gasolina? É verdade. Uma mudança drástica. Agora, nas redes sociais, a gente tem acompanhado 2 pontos especiais. Um caminhoneiro mostrando uma nota fiscal de um caminhão de combustível saindo daqui do Brasil, indo para a Bolívia, a R$1 e qualquer coisa, um litro. Uma outra postagem nas redes sociais, no Facebook, de um cidadão num posto Petrobras, no Paraguai, aqui nosso vizinho, com a gasolina a metade do preço daqui. Como se explica esse preço, se é dolarizado, e como é que o Paraguai ou a Bolívia comprar bem mais barato e o Paraguai vender mais barato que o Brasil? Então, a primeira questão do caminhão, a nota fiscal do caminhão, provavelmente fica naquela nota, é o preço da refinaria. Ou seja, não está a margem do distribuidor, não está a margem da revenda, né? Então, são preços diferentes. É a mesma coisa que acontece aqui. Então. Não dá para comparar com o preço da bomba, né? Se é o preço da nota fiscal do caminhão. A questão do posto de gasolina é que cada país tem uma política de tributária sobre combustíveis, né? Dá um exemplo da Venezuela, é muito barato, né? O combustível da Venezuela. A Venezuela tem nada mais nada menos que uma reserva de petróleo, né? Então, é uma grande produtora de petróleo, só que é um país muito pobre, é um país subdesenvolvido, então não consome muito derivado. E tem uma política de subsídio do consumo de derivados, né? Que beneficia basicamente os ricos e a ínfima, nós podemos chamar de classe média, porque não tributa o consumo, faz com que a exploração de petróleo subsidie o consumo de derivados, né? O Brasil tem uma característica diferente. O Brasil ele é um grande produtor de petróleo. A gente produz hoje, a Petrobras, cerca de 2.600.000 barris por dia, e o consumo é muito próximo a isso. Então, nós somos um grande produtor de petróleo, mas também somos um grande consumidor de petróleo. Todo mundo faz tudo mais caro. A gente chega até a exportar. Mesmo a gente consumir, a gente ainda exporta. Mas também importa petróleo, né? Sim. Sim. A gente exporta o petróleo cru. Sim, exportamos petróleo cru. E aí sendo que a gente tem a capacidade, você como petroleiro, como funcionário do setor, você pode dizer,
nós temos a capacidade de usar a gasolina refinada aqui, coisa que não está acontecendo. Não, a gente usa a gasolina refinada aqui. A questão é o seguinte, gente. A Petrobras hoje ela faz essa opção por manter o preço alto, né? Então, ela obviamente perde mercado, ela deixa de... As refinarias, inclusive, tem cerca de quase 30% da sua capacidade instalada ociosa hoje. Por quê? Quanto por cento? Quase 30%. Né? Não é a nossa aqui, o conjunto, né? O conjunto das refinarias. Hoje está valendo a pena, o preço está tão alto, né? Referenciado no mercado europeu, está valendo a pena um atravessador e comprar diesel lá nos Estados Unidos e ofertar aqui no Brasil. E está saindo mais barato que o diesel da Petrobras. Por isso, né? Obviamente, a Petrobras está pensando em lucro, está pensando em margem maior. A Petrobras deixa de refinar, deixa de ofertar diesel e gasolina, gás de cozinha, e vende o petróleo cru. Ela aumenta a exportação de óleo cru, com isso ela tem uma margem maior, né? Se você pensar uma empresa privada, não daria nada de errado. Quem está pagando esse preço é o povo brasileiro. Como a Petrobras é uma empresa estatal, ou seja, para ela atender o seu principal acionista, que é o povo, quem está pagando o preço hoje nessa política é o seu principal acionista. E os sócios minoritários que estão lucrando com isso. Então, o povo está pagando o preço dessa política. Incrível, fantástico e extraordinário, para não dizer outra coisa. Rafael, nós vamos para mais um intervalo. Na volta, eu quero falar do político que é o sindicalista, que é você, o Rafael Prado. A opinião é quase sempre unânime entre os contribuintes. No Brasil, paga-se muito imposto e não se tem um retorno adequado. Por que a reforma tributária não acontece no Brasil? A gente pode falar sobre isso, claro. Um breve intervalo e a gente volta já com o Rafael Prado, presidente do Sindipetro, aqui em São José dos Campos. Um breve intervalo e a gente já volta. Você que está ouvindo. Sabe tudo de petróleo, hein? Cara, essa questão, cara, é muito Político já dói. Assim, como é que eu vou dizer? Ele está pegando o microfone do notebook. Do notebook? Não está... Tinha que ter configurado antes de fazer a live. Está Mudou para o seu, né? Que eu pus o meu seu, né? Não, está no geral. Eu achei que o vazando, mesmo não é. Agora Então não pode fazer nada? Está saindo lá? Não está saindo da mesa agora? Não está saindo da mesa. Se parar a live, vai parar. Importante o rádio. Mas vai sair quando você for ver no Face, você vai dar. Depois a gente faz aula. Mas essa é uma parada muito... A Petrobras, por exemplo, ela fez investimentos que ela se endividou, né? Mas ela se endividou por motivo que eu assim, vão entrar 6, 7, 8 grandes sistemas de produção de petróleo entre agora e 2026, por exemplo. Vai botar uma vez última. Até 2020, a Petrobras vai passar a produzir 4 milhões de barris. E a demanda interna vai ser de 3, ou seja, vai ter 1 milhão de barris de petróleo disponível para exportar. Ou seja, não tem como essa empresa não ser rentável lucrativa nos próximos anos. É impossível. Isso é sabido. Ela é rentável. Só que aproveitar, é que teve conjuntural, que é o seguinte, cara, o petróleo desabou de 100 para 20 e tantos dólares, a Petrobras estava exposta a uma dívida em dólar de 100 bilhões, a dívida foi de 200 bilhões de reais para 400 da noite para o dia, como o petróleo caiu, o faturamento da empresa, a expectativa caiu também, eles utilizaram isso para dizer, olha, tá vendo, a Petrobras está quebrada, pressão não dá mais, vamos vender isso aqui. Só que a verdade, bicho, hoje mesmo teve uma audiência pública no Senado, tá legal? Tá. Hoje está em parte. Era para entrar um som ali. A gente tem uma discussão sobre essa simbiosa, petróleo já estava produzindo em campo de federal. Então, a gente vai produzir 35 mil barris por dia. Ela fez uma parceria com a Petrobras, a gente deu o campo para a
De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia. Nesse bloco, com o Rafael Prado, que é o presidente do Sindicato dos Petroleiros, a gente vai debater um pouquinho sobre política, sobre a questão da reforma tributária, que tanto o Rafael tem falado, da Petrobras aqui, do preço que é dolarizado e tudo mais. Mas tudo isso depende de vontade política, precisa ter uma política alinhada. Antes, porém, trazendo a informação aqui, quem é que veio? O Vitor Abreu, que nesse ano está se aproximando das eleições aqui no Brasil para deputado estadual, federal, governador, senador também, presidente da República. Qual o caminho que o povo brasileiro vai tomar nessa conscientização política? Um detalhe é certo, os outdoors neste ano estarão proibidos nessas eleições. Olha, colocar propaganda, inclusive propaganda de cavaletes e banners, também pode dar multa. Mas o repórter, o Vitor Abreu, tem mais informações a esse respeito. Vamos lá, Vitor. Cavalete e outras formas de propaganda nas ruas estão proibidas. Segundo as regras eleitorais, a propaganda política só pode ser feita a partir do dia 16 de agosto. E a propaganda que polui visualmente a cidade está proibida. Quem explica é Sérgio Ricardo dos Santos, assessor consultivo do Tribunal Superior Eleitoral. Faixa, banner, cavalete, isso já não é mais permitido. Tá? Somente existe em vias públicas a permissão de distribuição de panfletos, utilização de bandeiras, mas em horários definidos, né? E essas bandeiras não podem ficar fixas. Elas precisam ser removidas, né, diariamente. O candidato que desobedece às regras paga multa de 5 mil a 15 mil reais. As eleições deste ano vão eleger presidente, governadores e deputados federais e estaduais. O primeiro turno das eleições está programado para o dia 7 de outubro. Caso aconteça segundo turno, a data programada é 28 do mesmo mês. Reportagem Vitor Abreu. Muito bem. Rafael, queremos falar de política, é proibido banner, proibido cavalete, proibido outdoor. Não vai dar os mesmos nessa eleição, que a esse momento está aí com a distribuição de informações direto no eleitor? Eu acho que a gente devia discutir proibir a influência do capital no nosso processo eleitoral, né? Então, a gente conseguir eleger gente comprometida com as reais questões da vida do povo, né? O grande problema que eu estou vendo nessas eleições são a comunicação. Como é que um candidato de pequeno porte, vamos dizer assim, como é que ele vai chegar até o eleitor sem banner, sem faixa, sem placa, sem nada? Sempre muito difícil, né, para candidatos não ligados ao mainstream da política, aos grandes partidos, né? Mas você vê, nenhuma discussão em relação ao seu político partidário é feita no sentido de ampliar a participação do povo. É sempre no sentido de reduzir, seja restringindo ferramentas, seja dificultando o acesso, né, ao sistema, né? Agora, o Sindicato dos Petroleiros já está preparado, porque vocês estarão emparelhados com a política esse ano, pelas reivindicações dos trabalhadores e pela política. O que vai dar no final disso tudo? Obviamente, né, a questão do sindicato, a diretoria plural, você tem diversas, né, posições políticas, e isso acaba sendo refletido. Cada um, né, vai escolher seu campo, né? Eu, obviamente, tenho o meu, né? Eu sou militante do PSOL, da Tendência Interna Resistência, né? Estou construindo a candidatura do Boulos, da Guajajara. Que já esteve aqui conosco. Já esteve aqui, né? Já esteve aqui, acompanhei a entrevista. Eu vou fazer meu trabalho de militância dentro da minha organização. A gente quer levar uma candidatura de discursos reais para a sociedade, né? Um deles, inclusive, é a reforma tributária que você citou no início, né? Que hoje no Brasil, quem paga imposto é o pobre e a classe média, né? Rico não paga impostos. Né? Eu falo da reforma tributária porque o ano passado, e esse ano também não é diferente, são nós, eu e você, o Ricardo, o Eduardo que está aqui, trabalhamos 150 dias, ou seja, 5 meses apenas para pagar tributos. Ficou 7
para poder comprar uma escova e um creme dental. Por que a reforma tributária não acontece, na sua opinião? Obviamente, né, tem interesses poderosos, né, para não mudar esse estado de coisas. Que quem não paga imposto realmente quem está representado no Congresso Nacional. Então, não vai querer fazer essa discussão. Mas sobre tributos, é sempre colocar, não fazer um debate pontual, mas assim, tentar levar o debate para uma maneira conjuntural. Quanto a gente está pagando de imposto, quem está pagando e onde esse imposto está sendo cobrado, né? Porque se a gente for falar, por exemplo, combustível é uma grande armadilha. Se a gente for reduzir impostos sobre combustíveis, né, é uma energia não renovável. Né? O combustível fóssil é uma energia não renovável. Será que é ali mesmo que a gente tem que reduzir impostos? Ou a gente precisa fazer a discussão de conjunto sobre o sistema tributário, para que o rico pague mais, ou seja, quem tem mais passa a pagar mais impostos e quem tem menos passa a pagar menos impostos. Então, a gente precisa discutir onde a gente tem que aplicar os tributos para fazer com que isso ocorra. Bom, 6 famílias brasileiras, inclusive 3 que vendem cerveja e fabricam, eles detêm metade do dinheiro da população de 100 milhões de brasileiros. Como combinar com essa gente a taxação da riqueza para pagar mais impostos? Eu acho que só com muita pressão popular, né? Muita participação na sociedade desse debate, para que a gente reverta esse quadro. E para isso a gente tem que apostar em mobilização e chamar o povo, conscientização, chamar o povo para defender essa política tributária, que não pode ser uma Robin Hood às avessas. Né? Esse sistema tributário brasileiro não pode seguir com essa política de Robin Hood às avessas, tirando do pobre, jogando para os ricos, que só joga água no moinho da desigualdade social, né? Um país já tão desigual. Né? O Brasil tem 64 impostos federais. Ele fica em 14º entre os países que mais cobram imposto no mundo. Você acredita que as redes sociais seria importante para a disseminação dessa informação da igualdade e da desigualdade? Eu acho que toda a comunicação é válida. As redes sociais é uma nova ferramenta, um novo elemento para a gente fazer esse debate. Né? Mas a grande discussão é o próprio sistema tributário mesmo, né? Para como a gente vai fazer esse debate, mas é a gente fazer. Coisa que o Congresso Nacional, os tradicionais partidos, não têm feito. É por isso que a gente está construindo uma candidatura fora dessa política tradicional, com todos engajada, para que a gente consiga levar esse debate para a população brasileira. Rafael, você não acha que o imposto, eu sei que o Brito fala que ele é como a diabetes, ele é uma doença silenciosa. Porque ele vai comendo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Você não concorda, ou discorda, que a população, ela muitas vezes, ela nem sabe que paga imposto, a grande população. Muita gente, a gente sabe que sabe, mas muita gente não sabe. Muita gente nunca teve a curiosidade de pegar uma nota fiscal de supermercado e ver quanto ela está pagando de imposto em cima do que ela está comprando, que muitas vezes chega a 30% do valor final da compra. Essa questão que você está colocando é um grande problema no nosso sistema tributário. Ele, majoritariamente, ele cobra sobre o consumo. São os impostos indiretos. Qual que é o problema desse tipo de imposto? Que ele cobra tanto do rico quanto do pobre o mesmo percentual. Ou seja, o rico, quando vai comprar uma escova de dente, paga o mesmo imposto do pobre. Mas, obviamente, uma escova de dente tem um peso no orçamento do pobre e um bem mais leve, né? Bem mais leve no orçamento do rico. Então, a discussão por trás disso é essa. Qual é o sistema tributário? Porque a gente poderia tributar muito mais patrimônio e renda do que o consumo. Ou seja, tributar muito mais o rico do que o pobre. Né? Eu acho que esse efeito que você está dizendo é justamente isso. É um sintoma desse sistema tributário Robin Hood às avessas, que cobra mais de quem tem menos. Muito bem. O Rafael Prado, aqui em São José dos Campos é a base do Sindicato dos Petroleiros, que atende uma população de quantos trabalhadores na região? O nosso sindicato ele representa os trabalhadores próprios da Petrobras e da Transpetro. A nossa base é de mais ou menos 1.000 trabalhadores. Aqui em São José. Aqui no Vale do Paraíba. A região metropolitana do Vale, né? Bom, então, no próximo bloco, vamos falar sobre segurança do trabalho, o que é que o Sindicato dos Petroleiros tem lutado, o que é que tem melhorado, o que é que ainda reivindica. Podemos falar sobre isso? Claro. Um breve intervalo, a gente volta já com o presidente do CIV Petro, aqui de São José dos Campos, falando
dos últimos acidentes que ocorreram na refinaria, principalmente na refinaria Henrique Lage, aqui em São José dos Campos. Um breve intervalo e a gente volta já. Ainda está ali. Vamos manter. Tem uma parabólica, né? É o recobro. Qual que é a teoria? Cortar a cabeça, mas foi. Vamos saber dele. Desconcentrar ele vira o Bolsonaro, né? Agora você tem a seleção do Oswaldo, né? A gente cortou o cabelo também, porque o cabelo do Neymar, sabe você? É verdade. Essa é o lado e o Bolsonaro. E hoje eu fiz pior, eu coloquei o Zé de Assunta, líder do governo da Câmara, do lado do Toninho. E do outro lado eu coloquei uma capa. Mas foi inconsciente, né? Senta aí e tal. Um pouquinho eu só vi o telefone dele. Sai daí. Se 40 lá do Neymar vai fazer, fala você, Que dia passa um mês lá, passa um mês. Em relação ao denunciando, continue de ato de bondade sempre. Procure sempre ser usuário. Regularmente e ajuda quem precisa. Ministério da Saúde. Vou trazer um assunto aqui sobre o churrasco, e aí a gente vai. Em vez de um hospital novo, uma dentadura. Em vez de um transporte público de qualidade, A partir das 14h30, em vez de um hospital novo, uma pinta de tijolos. churrasco Quando você troca o seu corpo, Não, eu vou soltar outra aqui, vai ser uma parte de graça. inclusive você tem a vida, não tem a partir das 14h30. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Muito bem, de volta no último bloco de hoje com Rafael Prado, presidente do Sindipetro aqui do Vale do Paraíba. Eu quero registrar aqui a nossa audiência pulverizada, Brasil afora, e começando por São José dos Campos, os funcionários do INPE, do TCTA, sempre acompanhando o nosso bate-papo aqui no Clique Jornal da Rádio CT, o Semadem, no Parque Tecnológico. Tem um Fórum de Ciência e Tecnologia que congrega mais de 40 entidades e que acompanha o nosso bate-papo aqui na Rádio CT. O CPTEC de Cachoeira Paulista, CT em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, lá em Campinas, CNBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, nos ouve, muito obrigado pela audiência. CLA em Alcântara, no Maranhão, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, que logo o brasileiro terá que usar um outro nome, porque está sendo doado para os Estados Unidos, então, mas já vai um abraço para enquanto tem os brasileiros aí. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão de Estudos Climáticos, e também nos ouve, nesse momento, a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, que fica na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, lá em Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Bom, para finalizar, uma informação aqui, antes trazendo a Beatriz Fidelis, o Rafael, é que o churrasco está 25% mais caro que na última Copa, que a maior parte dos alimentos usados no menu
do churrasquinho, teve uma alta de preço também, não só a gasolina. Mas vamos trazer quem entende de economia doméstica, a repórter Beatriz Fidelis. Vamos lá para agregar esse assunto direto aqui no Clique Jornal. Beatriz. O churrasco da Copa do Mundo 2018 está 25% mais caro que o da Copa de 2014. Isso porque a maior parte dos ingredientes usados no preparo do churrasquinho aumentaram de preço. A cebola, por exemplo, está mais de 85% mais cara que há 4 anos. O preço do vinagre aumentou mais de 45%. E o refri, bebidas alcoólicas, alho, azeite, farinha de mandioca e até o sal tiveram aumentos de mais de 30% nos últimos anos. As carnes e o pão francês também subiram o preço, mais de 20%. Os dados são referentes ao IPCA e foram compilados em um balanço da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Os valores podem até ser maiores. Por causa da greve dos caminhoneiros, o frango, que estava com o preço mais baixo, aumentou o valor. O único item do levantamento que está mais barato que em 2014 é o tomate, 6,7% mais em conta que na última Copa. De Brasília, Beatriz Fidelis. Muito bem, Beatriz. Deu para notar aí que o mais barato, 30% a mais. Churrasquinho só de gato mesmo. Só de gato. E por falar em churrasquinho de gato, tem uma informação no churrasco lá no Sindicato dos Petroleiros. Não sei se vai ter churrasco, mas o Sindicato dos Petroleiros estão convidando aí todos os sócios para o dia 27 de junho prestigiarem lá e assistirem Brasil e Sérvia. Opa! O horário de chegada a partir das 14h30. Sim, vocês estão convidados também, tá? É um momento de confraternização, né? Copa do Mundo, a maior parte das pessoas se interessa. Chamando o pessoal lá do sindicato para se confraternizar, né? O pessoal que luta sempre ter essa oportunidade de se divertir também, né? Onde é o sindicato? Fica nas Ruas das Anéias, no Jardim Motorama. Ah, sim, bem no centro do Jardim Motorama. Sim, Rua das Azaleias 57. Quanto custa o convite? Não, os sócios, né, já contribuem mensalmente, né? Você está convidando. Vocês também estão convidados, tá? Vamos lá, 14h30, terceiro jogo do Brasil. Sérvia, né? Brasil e Sérvia. Brasil e Sérvia. Bom, vamos arriscar então, usar um palpite aí. De repente, comer um churrasquinho de gato lá na rua. Mas depois dessa de Portugal, ganha só de 1-0 daquele time lá. Mas isso aí a gente vai conversar na sexta-feira. Na sexta-feira tem o bate-bola aqui sobre as seleções. Mesa redonda com o Edmond Garcia, o Fabrício Correia e o Ricardo Freire, aqui no Clique Jornal. Bem, para a gente finalizar, estamos nos finalmente aqui do Clique Jornal. A gente falou sobre economia, falou sobre o petróleo, e eu quero voltar a falar o seguinte: por que não abaixa o preço da gasolina? É aquela discussão que a gente vem fazendo. A gente para baixar o preço da gasolina, a gente precisa trocar a política de preço da Petrobras, trazer a Petrobras estatal de volta para o povo. A Petrobras leva em conta os interesses da sociedade brasileira quando precificar seus produtos. Não pode ser nem muito barato, que quebra a Petrobras, mas também não precisa ser 80, seguindo a realidade dos povos europeus, né, que tem outro salário, outro, né, poder de compra. Então, a Petrobras estatal pode atender essas necessidades. Agora, então, não é apenas vontade política, Rafael? Sim, é uma questão de política, de definir, o governo definir qual é o papel que a Petrobras precisa cumprir. Agora, hoje o governo Temer, para privatizar a empresa, está levando em conta os interesses dos acionistas estrangeiros, não do povo brasileiro. O Sindipetro, então, está fazendo um enfrentamento na tentativa de travar uma luta contra essa política de preços da Petrobras? Na verdade, a política de preços é um sintoma do processo de privatização da Petrobras. A nossa luta é por uma Petrobras 100% estatal, para que ela possa explorar o petróleo brasileiro, o pré-sal, e desenvolver esses sistemas produtivos, esses processos de produção, de acordo com as necessidades do povo e benefício do desenvolvimento econômico do país. Né, para gerar emprego e poder ofertar, inclusive, produtos com preços condizentes com a nossa realidade. Acidente de trabalho tem sido uma constante nesse setor? O setor petróleo é sempre complicado, né? A gente teve no passado recente 5 acidentes fatais na nossa refinaria, coisa que a gente não quer ver se repetir. Essa semana, né, a gente teve
dois acidentes, né? Tem a ver com condição de trabalho. Foi no dia 18. Foi segunda-feira, né? Tem a ver com condição de trabalho, tem a ver com o próprio processo de privatização, né? Você reduz contratos, aumenta a terceirização, né? O que diminui a fiscalização. Todo esse processo acaba criando condições para que o número de acidentes, infelizmente... Esses dois acidentes foram com funcionários terceirizados. Funcionários terceirizados. Está ocorrendo nesse momento análise, né, do porquê ocorreu, mas essa é sempre o constante, uma luta sempre, o capital buscando explorar mais, com isso diminui as condições de trabalho, aumenta a possibilidade de acidentes, e nós, do outro lado, os trabalhadores se organizando em defesa, para que todo mundo possa ir para o trabalho, mas possa voltar para casa e segurança. Agora, o Rafael Prato, esses dois acidentes recentes que aconteceram aqui na refinaria Henrique Lage mostra que, no primeiro acidente, um tubo do andaime, ele acabou caindo e atingiu o eletricista que estava executando a manutenção num painel elétrico no interior do tanque. Ele chegou, inclusive, a romper o capacete e causar um corte na cabeça do trabalhador. Na segunda ocorrência, um caldeireiro de uma empresa terceirizada que portava um detector de gás que teria funcionado naquele momento, ele passou mal, reclamou da irritação na garganta, com suspeito de ter sido, inclusive, intoxicado. Foi avaliado, levado ao hospital e está lá internado. Mas, no caso, como é que o andaime caiu e atingiu a cabeça do eletricista? Como o andaime caiu? Não tem que amarrar o andaime? Então, a questão de análise de acidente, inclusive, a situação está sendo realizada ainda, né? Tem uma representante dos sindicatos, diretores que estão envolvidos. A grande questão para a gente fica qual é a condição de trabalho que foi ofertado, o efetivo, o número de trabalhadores era adequado para a realização de tarefa, se foram ofertados EPIs adequados para esses trabalhadores, se tinha muita pressão para fazer correndo ou não, todo esse ambiente, qual era o ambiente de trabalho que estava sendo ofertado para esses trabalhadores, que a gente do sindicato, nós fiscalizamos, né? Então a gente precisa apurar o que realmente ocorreu, são acidentes recentes, ou agora, inclusive, está tendo reunião da comissão de análise, né? Obviamente, as empresas quando analisam acidente, tem outro foco, né? Sempre procuram culpar o comportamento do trabalhador como se alguém escolhesse, né, se acidentar. Então, a gente tem outro, né? A gente quer saber se a condição de trabalho ofertada para a realização da tarefa era adequada. Agora, já se pensa em ter um memorial lá, porque eu me lembro que foi em 1981, teve um acidente na Revap, onde morreram 11 trabalhadores, foram 10 trabalhadores, tinha uma trabalhadora, 11, até porque tinha uma trabalhadora que estava com o bebê, estava grávida, e foi exatamente uma questão desse que aconteceu agora, esse segundo acidente, que foi a questão do gás sulfídrico, É o H2S, né? É o H2S, né? Então, matou essas 11 pessoas, 9 morreram na hora, isso foi em 1980, e foi o pior acidente. De lá para cá, isso não serviu de lição a quem o sindicato deve cobrar essa questão da segurança na Revap? Então, esse é um acidente histórico, segue sendo o pior acidente da história da nossa refinaria aqui em São José, né? Obviamente, tendo assim, o H2S, os efeitos, os perigos do H2S não eram tão conhecidos como hoje, né? Mas a gente tem trabalho para evitar esse tipo de acidente. A própria CIPA tem um trabalho muito forte em refinarias na questão do H2S, aos sindicatos, né, cobrando a aplicação das normas regulamentadoras, enfim. A luta pela segurança de trabalho é uma constante na vida de cada trabalhador e trabalhador, e os sindicatos são muito importantes na organização dessa luta. E em fevereiro desse ano, nós até noticiamos aqui que a Revap ela foi multada em R$1 milhão, que ela emitiu aquela fumaça preta, que parecia uma noite aqui em São José dos Campos, foi verificada, teve uma paralisação, inclusive, na produção. Os moradores ali da Vista Verde fizeram vídeos, ficou todo mundo assustado. Essa multa simplesmente
foi recebida, recorreram, arrumaram, ninguém, não tem uma comunicação a respeito disso? Eu preciso verificar com a gerência da refinaria, né, como é que está a relação lá com a CETESB, né, que tem a ver com essas multas, né? Mas a categoria petroleira, o sindicato, a gente sempre cobra, né, que a gente consiga ter um processo, né, de produção seguro, também pela segurança dos bairros no entorno da refinaria. A gente sabe que a refinaria é muito importante, inclusive para a cidade, para a arrecadação, geração de empregos, mas é fundamental que a gente faça essa discussão de ter uma operação segura. Obviamente, a refinaria não é um processo simples, né? Operar uma refinaria de petróleo é uma tarefa complexa, mas a nossa categoria é muito comprometida com a segurança da planta, né? Muito bem. Rafael Prado, eu quero registrar aqui a presença da jornalista Fernanda Soares, aqui conosco, a diretoria, o Argumentos da Fernanda, sempre muito bons aqui conosco, juntamente com a jornalista Achille Marciano. Então, por falar em argumentos, duas opiniões suas para a gente encerrar, e duas opiniões que eu, pelo menos, não tenho essa opinião. Copa do Mundo, seleção brasileira e eleições. O que é que você espera dessas duas questões? Olha, eu espero que o Brasil seja campeão, né, pela felicidade de todo o povo, mas o Brasil seja campeão também fora de campo, né? Que o Brasil seja soberano também fora das quatro linhas. As eleições a gente vai construir, né? No meu caso, eu estou militando no PSOL, vamos construir a candidatura do Boulos da Guajajara, no sentido de levar as verdadeiras questões, né, que importam para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro, né? Desigualdade social, esse sistema tributário precisa mudar, o déficit de moradia, né? É isso que eu espero desse processo eleitoral, que a gente consiga conscientizar cada vez mais pessoas, cada vez mais trabalhadores daquilo que a gente precisa realmente fazer para mudar o país. Nunca teve tão bom para nós decidirmos do que agora, né? Eu acho que não é só o processo eleitoral, eu acho que vai além. O processo eleitoral é importante, é um espaço importante de a gente discutir um programa que trate das condições de vida do povo, mas não pode ficar nisso. Tem que ir para além do tudo. Rafael Prado, presidente do Sindipetro aqui de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, muito obrigado pela sua participação aqui no Clique Jornal. Obrigado a vocês por mais essa oportunidade. Sempre que precisar, a gente está à disposição para vir fazer o debate. Muito bem. Ricardo, vamos embora? Vamos embora. Foi uma aula aí de economia. Aprendemos muito sobre petróleo. Aprendemos com quem está lá dentro da Petrobras. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência e a amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a participação do jornalista Ricardo Freire, a editoria de argumentos é da jornalista Achille Marciano, a participação da Fernanda Soares, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, nosso diretor de comunicação, a Cioli de Olivo, e a presidência do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade, e o Vitor Cortesani também, aqui no Clique Jornal e na Rádio CT, e até lá. Tchau. Deu errado aí.